Me responda uma coisa. Quantos segundos por dia você consegue voar? Muito bem-vindos ao Olhar Cabuloso. Para alguns, bem-vindos de volta ao Olhar Cabuloso. Meu nome é Rodrigo Seixas, vulgo Cabuloso, e estamos aqui retomando as atividades desse canal, que deve ter o quê? Uns 3 vídeos, eu creio. Eu acho que, como toda boa resolução de ano novo, né, de início de ano, eu acho que a minha é retomar um pouco mais a minha presença em alguns locais e tudo mais, para falar das coisas que eu mais gosto nesse mundo: quadrinhos e livros. Quadrinhos, livros e tudo relacionado. Às vezes games, às vezes música. E não tem lugar melhor, espaço melhor do que o YouTube, né? Pra gente bater um papo mais longo, para ficar divagando a respeito das coisas. Pensei bastante a respeito de temáticas em cima de quadrinhos e tudo mais que a gente possa explorar aqui. E cheguei à conclusão de que já tem muita coisa. Óbvio, já tem muitos canais e excelentes. Tem aí o Pipoca e Nanquim, temos aí o Comic Zone, tem o site do Conta ao Traço, né, do meu brother André. Então, já tem uma boa gama de pessoas debatendo e discutindo quadrinhos, o que é excelente. Mas é aquele esquema, sempre cabe mais um. E no meu caso, eu vou acabar preferindo falar um pouco de assuntos que eu não vejo sendo tão explorados assim nos outros canais. Algumas coisas mais diferentes, algumas coisas mais underground, e outras, obviamente, nem tanto. Sempre que uma novidade, um lançamento chamar a minha atenção, eu vou estar tentando debater ela aqui, conversar sobre ela aqui com vocês. E esse é um dos grandes objetivos do Olhar Cabuloso esse ano. Fazer uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é apresentar leituras, mostrar leituras, algumas coisas que eu ando percebendo que andam meio que passando injustamente fora do radar, por diversos motivos, não porque estão escondendo ou estão deixando aquela coisa sem a devida atenção, mas que infelizmente acaba assim, ficando sem receber a devida atenção, sem o devido valor que aquela publicação merece. E no vídeo de hoje eu quero discutir um pouquinho aqui sobre a obra Astro City, a obra máxima do Kurt Busiek, e, óbvio, com a devida parceria com o Alex Ross, né, que é a dupla do Marvels, que trabalhou bastante nessa coisa de mostrar essa situação de super-heróis num contexto mais realista, coisa que o próprio Kurt Busiek meio que renega. Aqui na introdução desse primeiro volume, dessa história aqui, né, A Vida na Cidade Grande, ele explora bastante essas ideias de que sempre taxaram, né, o Astro City de como seria os super-heróis no mundo real. E ele diz, não, cara, não é isso. Não é como seria se os super-heróis viessem para o nosso mundo. O certo é como seria se nós pudéssemos ir para o mundo deles. Porque ele diz, não, essa coisa de trazer do realismo de super-heróis, ela foi muito explorada e mastigada e vomitada e defecada por inúmeros autores. Óbvio que quem começou a folia foi esses dois cabrinhas aqui atrás, ó, o Frank Miller e o Alan Moore, os que melhor exploraram, né, essa ideia do super-herói realista, né? E aí o que acontece? Acabou ficando tudo muito dark, tudo muito pesado. E o pessoal que veio depois, óbvio, com a qualidade de escrita e de produção muito inferior a desses dois caras aqui, principalmente a desse figura aqui, né? Que a qualidade é sempre lá em cima. Eles levantaram muito a bola. E tudo que veio depois sempre apelou demais para o lado da violência, do dark, do distúrbio psicológico. E o que é que mostrava? Que super-heróis eram apenas pessoas que não sabiam lidar com a realidade. Simples assim. E o que o Kurt Busiek começou a fazer é tipo, beleza, quais são as histórias de super-heróis nesse viés que não estão sendo contadas? O que é que eu posso mostrar, pegar o meu holofote e lançar uma luz? Que história é essa que está nas sombras desse universo de super-heróis? E ele fala um negócio muito interessante, que é da metáfora, né? Ele diz que as pessoas não... Ele fala sobre as críticas que as pessoas têm às histórias em quadrinhos. E não é crítica às histórias em quadrinhos, é crítica aos super-heróis.
Diz que a América tem muito disso, que a América critica muito super-heróis, que fala, é um universo muito infantiloide. Aí ele diz, engraçado, o super-homem, ele é uma metáfora sensacional da adolescência, né? Que era um menino renegado, sem graça na adolescência, e no começo, quando ele cresce, ele se torna o tipo de pessoa que todo mundo queria ser. Porém, o seu alter ego é o Clark Kent, que continua sendo aquele cara que ninguém se importa ainda, ou que sempre fica ali escondidinho. O Homem-Aranha é a mesma coisa, né? Já é a adolescência da transição da adolescência para a idade adulta. O Super-Homem meio que já pula para isso, não mostra isso. Aí o Homem-Aranha vem e supre essa lacuna e mostra quais são as consequências de você crescer. E o mais importante, quais são as consequências de você crescer sendo um super-herói. E isso sempre ficou na cabeça do Kurt Busiek. E ele trouxe em Astro City essas ideias, né? Tipo, quais são as histórias de super-heróis que não estão sendo contadas? Quais são os momentos da vida desses super-heróis que não está sendo explorado? E essa é a noção, tipo, ele fala, né? Eu não quero trabalhar com a noção de realidade, eu não quero trazer os super-heróis para a realidade. Eu quero mostrar a realidade deles. O que é mostrado pra gente é sempre aquele recorte, né? O que a gente pode fazer em quadrinhos, em cinema, em pintura, em música, em arte, é congelar um momento, o momento que a gente quer eternizar e mostrar esse momento ali. Normalmente, né, o pessoal decide mostrar ou os momentos de ação ou os momentos de tensão. E o Kurt Busiek, ele lança a luz naqueles momentos que ficam para lá. E aí é onde ele explora bastante o cotidiano. Na sequência, né, das 6 primeiras histórias, cara, ele introduz o que é Astro City, por isso esse primeiro encadernado, né? É curioso, a Panini tá lançando eles aqui no Brasil, só que é muito errático, cara. Esse daqui, se não me engano, ele é de quando, meu Deus do céu? De 2000 e quanto? Deixa eu ver se tem data. Esse aqui acho que nem data tem, velho. De quando ele foi lançado aqui no Brasil. Bom, se tem eu não tô achando. Mas eles estão lançando isso há um bom tempinho já. Já tem 13 a 14 volumes. E ele fica meio perdido, né? Porque a Panini lança eles de forma muito errática. Já tem uns bons 4 ou 5 anos que isso está saindo aqui. Os primeiros volumes são até meio chatinhos de encontrar, mas na Amazon, procurar na Amazon que tem, eu acho que eu já vi esse aqui lá na Amazon, ou no próprio site da Panini, deve estar lá, mesmo porque está vendendo muito mal. Não façam isso, consertem isso. Comprem Astro City, que é simplesmente uma das obras-primas de super-heróis que vocês vão encontrar por aí. Isso aqui, cara, é ouro puro. Inclusive, a primeira história desse encadernado, que é o foco que eu vou dar nesse vídeo aqui, que é a história chamada In Dreams, em Sonhos, que é onde ele apresenta, né, talvez o personagem principal, onde não há, tá? O personagem principal de Astro City é Astro City, mas ele apresenta o que seria o análogo do Super-Homem aqui em Astro City, que é o Samaritano, que é um cara, que é um repórter, que ele não é um repórter, ele é um revisor de texto, trabalha numa redação de jornal, o Kurt Busiek que utiliza muito isso, sendo que ele é jornalista também, antes de se tornar escritor de quadrinhos, e ele trabalha muito essa coisa, né, essa brincadeira do super-homem. Agora imagine o seguinte, o super-homem ele é onipresente, onipotente e onisciente, uma vez que ele é esse análogo, né, que muita gente faz, esse análogo do super-homem com Jesus, ou com Deus, né, que ele está em todos os lugares, salvando todo mundo ao mesmo tempo. E o Kurt Busiek brinca com as consequências disso. Tipo, beleza, como é que um cara desse faz para estar o tempo todo ali? E aí vem a segunda pergunta. O que é que eu faria se eu tivesse o poder do super-homem? Qual é o poder dele que mais chama a atenção para todo mundo? Óbvio que é o de voar. Então todo mundo fala, porra, ia ser foda voar, ia ser massa demais poder voar. E o Samaritano sabe disso, assim como o Super-Homem sabe disso. Só que mostra, né, a história abre com uma das páginas de abertura mais bonitas de todos os tempos, que é simplesmente essa daqui. O Samaritano voando, Peladex. O Samaritano voando e abre com o texto: Em sonhos eu vou. Veja bem, ele voa o tempo todo, mas nos sonhos dele, ele sonha que está voando, que ele está aproveitando os momentos de voo dele. Só que ele fala, nos meus sonhos eu voo, eu sinto
as nuvens me abraçando, o vento acariciando meus cabelos e tudo. E você fica viajando naquela ideia de, porra, deve ser foda voar, deve ser muito massa voar. E aí, de repente, o despertador acorda, só que não é o despertador, é o zixômetro, que é meio que o aparelho que avisa para ele tudo que ele tem que fazer, meio que a caixa materna, né, do quarto mundo do Kirby, que é um computador vivo, um computador alienígena vivo que fala para ele, né, tudo que ele tem que fazer, onde está tendo problema tal, e ele acorda, puto, né, que tem que fazer as coisas tal, puto naquelas, né, com a responsabilidade dele de super-herói. Ele fica, caramba, sempre que eu tô sonhando que tô voando, aí ele diz, não é a mesma coisa voar para ir salvar o mundo. Eu sei voar, eu posso voar, mas eu não consigo voar porque o meu cotidiano não permite que eu voe. Olha que metáfora espetacular, cara, o Buzz que trabalha aqui. E aí, cara, ele mostra a cada missão que ele consegue fazer, né? O que o samaritano consegue fazer, entre o alter ego dele e o trabalho dele, ele vai contando quantos segundos ele conseguiu voar entre uma missão e outra, entre um trabalho e outro. E no final da edição ele contou 17 segundos em um dia. Ele falou, porra, foi meu melhor dia desde março. Eu consegui voar. Eu consegui voar 17 segundos. E aí termina a história, ele indo dormir de novo. E ele fala, antes dele cair na cama, ele tá sonhando de novo. Ele sonha que tá voando. Mas olha que doideira, cara. Olha que metáfora espetacular. O herói, o cara que tem o poder de um deus, basicamente um semideus, ele tem o peso de sua própria responsabilidade por ser quem é. Ele tem a força, o poder, a velocidade e a capacidade de voar, só que ele é ancorado por essa tal dessa realidade. E o peso de ter que viver nessa realidade e a responsabilidade de ser quem ele é. E é uma doideira, cara. Quando eu tava lendo isso aqui, principalmente fazendo uma analogia, né? No meu caso, eu sou professor. Eu sou professor, sou pai, sou marido, sou filho, sou irmão. E isso tudo, só que acima de tudo, assim, antes dessas coisas todas, ou entre essas coisas todas, eu sou ilustrador, faço história em quadrinhos. E eu me pego, muitas vezes, sem poder sentar para criar. Sem poder sentar, assim, sempre. Aí a gente sempre fica naquele pensamento, né? Tipo, porra, se eu tivesse tempo para fazer isso. Quantos de vocês são advogados, médicos, enfermeiros, cozinheiros, mas também são pintores, são escritores? E você pensa, porra, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse a condição de sentar e escrever mais, eu seria um escritor. Eu ia voar. Eu ia crescer em cima disso aqui. E aí, sempre, no meu caso, né, sempre que eu consigo uma brecha, eu sento para desenhar, eu sento para criar. E você pega um desenhista profissional, ele tá lá no trabalho dele, e ele sente o peso dele. Às vezes ele fala, porra, eu já vi, acho que uma entrevista do Deodato, né? Não sei se foi Deodato, mas eu acho que foi. Espero não estar errado. O Deodato disse, porra, eu passei muito tempo desenhando, eu achei que minha filha pensava que eu era paraplégico, porque ela só viu o pai sentado. E aí teve um período que ele diminuiu o peso do trabalho dele para conseguir ficar mais com a família, até encontrar esse equilíbrio entre a responsabilidade que você tem com a realidade e quem você é e o que você gosta de fazer, ou o que você é capaz de fazer, sua capacidade de voar. É uma das coisas mais sensacionais, cara, essa história de Astro City. Imagina, cara, é a primeira edição. Eu acho que ela tá no meu top 5 de primeiras edições de quadrinhos, tirando minisséries ou graphic novels, assim, que não vale. De primeira edição, cara, você lê, ele apresenta para você toda a Astro City, os heróis, alguns vilões, como é que a cidade funciona, a relação da cidade com super-heróis e tudo. Tudo isso em uma edição, na primeira. E, velho, você tá fisgado, você quer acompanhar essa série
para sempre. E ainda dá de presente pra gente, cara, essa metáfora linda de que você tá no meio daquela sua realidade, de suas responsabilidades, sempre vai ter aqueles momentos, mesmo que sejam contadinhos, segundo a segundo, milésimo a milésimo no seu dia, que você pode voar, que você pode criar, que você pode ser alguém. Quadrinhos, senhores, recomendo. Vamos falar muito deles aqui. Nesse nosso vídeo de retorno, podemos considerar nosso primeiro vídeo, recomendação Astro City, Vida na Cidade Grande, de Kurt Busiek, e é claro, com as capas espetaculares do grande Alex Ross, e com o desenho, cara, lindo. Na época eu não gostava dos desenhos dele, do Brent Anderson, mas que depois a gente cresce e compreende como é que as coisas funcionam, e você tem essa maravilha aqui. Ah, um detalhe, a última história, cara, mostra o encontro entre meu Deus, como é o nome dela? Eu esqueci, velho. Meu Deus, eu esqueci o nome da personagem. Depois eu lembro. Depois eu vou retornar algumas vezes para a Astro City, aí eu lembro. Mostra um encontro entre eles, como é que eles conseguem fazer para ter um encontro. Porque nessa primeira história, o samaritano reclama, né? Que ele não tem tempo nem para se relacionar com alguém. Pelo peso da responsabilidade de ser ele. E isso é sensacional, cara. Beleza? Quadrinhos. Muito bom. Leiam Astro City. Procurem Astro City. E, como ele bem fala aqui, né? Parafraseando o Kurt Busiek, ele sempre bota, né, no final: você está deixando Astro City, dirija com cuidado. Já eu digo, bem-vindos de volta ao Olhar Cabuloso. Nesse momento você está deixando o Olhar Cabuloso, volte sempre. Prometo que vai ter vídeos novos aqui, no mínimo toda semana, para a gente discutir quadrinhos, livros e assuntos afins. Beleza? Cabuloso capando gato.